Esse detetive encontrou dois meninos vivendo em condições horríveis e decidiu torná-los seus. A história de hoje começa com um homem chamado Jack Mook. Por mais de 20 anos, ele foi membro do Departamento de Polícia de Pittsburgh e seu papel como detetive acabou desenvolvendo nele uma personalidade difícil para lidar, muito por causa das coisas que viu no cumprimento do dever. Seus colegas no departamento o descreveriam como um homem que sempre viveu uma vida de solteiro, pois para ele, viver sem responsabilidades fora do trabalho era algo mais conveniente. Isso não quer dizer que ele não era um homem atencioso, pois Jack sempre foi apaixonado pela comunidade como policial e veterano militar. Ele foi convidado a se tornar um voluntário na Steel City Boxing, uma organização sem fins lucrativos que ajudava crianças carentes a aprender a lutar boxe. O treinamento ensinava as crianças a terem mais disciplina e senso de confiança, além de valorizarem a comunidade. Jack Mook conheceu várias crianças carentes durante seu tempo como treinador. Dois desses irmãos eram Josh e Jesse, que tinham apenas 9 e 6 anos, respectivamente. Quando Jack começou a treiná-los por causa da sua boa maneira de se comunicar com as crianças, em pouco tempo ele formou um vínculo com Josh. Enquanto aprimorava o talento natural do menino para o boxe, ele passou a saber um pouco mais sobre ele e seu irmão mais novo, e por que eles foram parar na academia. Quando Mook descobriu mais sobre a situação em que os irmãos viviam, ele ficou profundamente triste, embora soubesse que muitas das crianças que frequentavam a academia fossem de origens desfavorecidas ou difíceis. Mas essa história em particular foi difícil para ele ouvir, pois descobriu que os meninos haviam crescido em extrema pobreza na época em que ainda moravam com seus pais. Mas a casa estava em ruínas e cheia de baratas e ratos. O imóvel estava tão devastado que mais tarde foi condenado. Você pode se perguntar por que um homem tão compassivo e atencioso não interferiu e fez algo a respeito desses dois irmãos. Eu vi 4 crianças na rua minha vida inteira, sempre que eu estava no trabalho, Mook revelou mais tarde em uma entrevista. Eu apenas pensei que não era da minha conta, contando que eles estivessem vindo para a academia e tivessem energia. Josh e Jesse usavam a academia como uma forma de escapar e esquecer seus problemas. Aquelas 2 horas por dia nos mantinham longe de muitos problemas, disse Josh em uma entrevista posterior. Eu sabia que poderia ir lá e esquecer tudo. No entanto, em determinado momento, Jack Mook percebeu que os irmãos não estavam comparecendo às sessões regulares. Sabendo que o treinamento significava tanto para os meninos, ele começou a se preocupar quando os irmãos começaram a ficar mais ausentes. Isso o fez ficar cada vez mais preocupado. Uma semana se transformou em 2 e depois em 3. Fiquei preocupado, Jack revelou em uma entrevista. Ele dizia que Josh sempre foi muito dedicado e isso era preocupante. Sem nenhum sinal dos meninos, ele decidiu resolver o problema por sua própria conta. Sabendo como a vida familiar deles tinha sido difícil, ele estava preocupado com o que poderia ter acontecido com os 2 irmãos. Então, decidiu usar seus contatos na polícia para ajudá-lo a descobrir a verdade. Jack acabou rastreando Josh e Jesse na escola. E embora estivesse feliz por tê-los encontrado, o que ele viu não ajudou em nada a aliviar nenhum de seus medos sobre os 2 irmãos. Na verdade, ele agora estava ainda mais preocupado. Ele colocou os meninos no carro e começou a falar com Josh. Ele estava com um aspecto horrível, Mook explicou. Ele se lembra que o menino estava com o cabelo realmente pegajoso, tinha olheiras e parecia um homem de 40 anos que tinha acabado de perder o emprego. Logo entendeu que sua vida familiar tinha se tornado insuportável. Seus pais biológicos estavam lutando contra o problema das drogas e os fazia negligenciar seus filhos, deixando-os por conta própria. Eles foram enviados para viver com vários parentes diferentes, mas as condições não eram melhores. Josh e Jesse estavam morando com uma tia e um tio e mais outros 2 irmãos. Os garotos já estavam sem uma cama por mais de 6 anos e foram forçados a dormir no sofá ou no chão. Eles não tinham escova de dente e seus dentes estavam apodrecendo.
Josh continuou a falar com Jack e se abriu sobre como as coisas ficaram ruins. Treinador, temos que dormir no chão e não há nada além de fezes de cachorro pela casa. O adolescente confessou que chorou enquanto explicava as coisas para o seu treinador de boxe. Estou tentando dormir o mais cedo possível para que chegue logo a hora de ter que ir para a escola. Mook pensou que as coisas deviam estar realmente ruins, ainda mais quando uma criança queria ir para a escola para escapar da sua situação familiar. Ouvir essa história era demais para suportar, mesmo para o detetive experiente. Ele decidiu naquele momento que precisava intervir na vida daquelas crianças que ele tanto gostava. Mas isso não seria tão fácil quanto ele esperava. Quando Jack Mook falou com as autoridades municipais sobre removê-los da casa de seu tio e se tornar seu tutor, ele foi informado de que não havia necessidade. Uma assistente social disse que eles estavam bem e eu disse que não estavam. As coisas mudaram para Mook e esses irmãos quando o tio do menino teve um desentendimento com a lei. O homem fugiu da polícia em seu veículo, que bateu em outro carro antes, se chocando em um barranco no lado norte da cidade. Ficou claro que os meninos poderiam facilmente ter sido passageiros do carro e teriam se machucado. Ele imediatamente colocou em uma ordem de emergência para se tornar um pai adotivo e para remover os irmãos da casa imediatamente. Embora ele estivesse confiante de que queria assumir a tutela desses dois irmãos, houve algumas mudanças que Mook teve que fazer. Afinal, ele tinha vivido como solteiro por tanto tempo sem ter responsabilidades com ninguém, exceto consigo mesmo. Ele não podia mais sair como fazia solteiro, pois teria que dar um bom exemplo para os meninos. Ele parou de comprar comida para a viagem. Em certo momento chegou a comentar: "Estou aqui tentando aprender minhas habilidades culinárias." Não era apenas os desafios em casa que Jack Mook enfrentou. Ele percebeu que havia relações do dia a dia com instituições como o sistema de saúde que era mais difícil de lidar. Como um pai adotivo, em uma ocasião, Mook levou Jesse para um hospital mais próximo, mas eles foram recusados pela recepcionista. Ela havia solicitado a papelada para mostrar que Mook era o guardião legal do menino. Dificuldades como essa fizeram com que ele percebesse que ainda havia mais a ser feito para ajudar os meninos. Apesar das mudanças que ele teve que fazer, Jack Mook amava ter esses meninos em sua vida. Ele também sentia que eles deveriam ter uma chance melhor do que a que eles tiveram até agora, e acreditava que uma criança deveria ser uma criança, e não um sobrevivente. Após conversar com Josh e Jesse, Jack Mook fez a inscrição para adotar os dois irmãos, de modo que ele queria proporcionar a eles um lar estável, com a oportunidade de ir à escola e se tornarem membros autossuficientes e produtivos da sociedade. Em setembro de 2014, um ano depois de entrar com o pedido, a adoção foi finalizada, e Josh e Jesse assumiram o sobrenome Mook. Ao saírem do tribunal, Jack disse a eles: "Aí está você. Tudo certo? Parece mais feliz, estou certo? Bom, agora você vai para casa e cortar minha grama." Os pais biológicos não foram esquecidos em tudo isso. Entretanto, Mook queria ter certeza de que eles ainda fariam parte de suas vidas. Ele explicou que o pai biológico ainda era o pai deles. "Eu quero que eles façam parte das coisas boas que eles vivenciaram." Jack esperava por isso e se preparou para as mudanças que teria que fazer adotando dois meninos depois de viver anos como solteiro. Ele estava feliz em assumir o novo papel que o destino havia lhe dado. Mas uma coisa que ele não tinha planejado era a atenção que ele e os meninos receberiam. A história comovente de um homem solteiro cuidando de dois adolescentes problemáticos foi divulgada por notícias locais e, de repente, a nova família se tornou famosa localmente. Foi quando a história deles chegou à internet que as coisas começaram a mudar repentinamente. Jack e os dois novos Mooks não estavam apenas na imprensa nacional, mas em sites e redes sociais de todo o mundo. Eles foram inundados com mensagens de apoio. Para surpresa de Jack, uma enorme quantidade de mulheres entrou em contato por e-mail e rede social pedindo a chance de conhecê-lo e talvez
até terem um encontro. Você ficará satisfeito em saber que Jack acabou conhecendo uma mulher, mas não uma daquelas que lhe enviou uma mensagem pela internet. Ele conheceu Mary em um bar em uma noite, embora ela admita que não foi tão coincidência quanto possa parecer, pois ela também viu a história online e queria conhecê-lo. Então, ela foi a um bar que ela sabia que ele costumava visitar na esperança de ter a chance de se apresentar. Seu plano funcionou melhor do que ela poderia ter esperado, já que os dois se deram bem imediatamente e agora eles são inseparáveis. Quando se casaram, Mary trouxe para a família seus 3 filhos de um casamento anterior. Jack descreve sua nova vida. Eu pensei que ser solteiro era divertido, porque você não tem responsabilidades. Mas quando você é solteiro, você não percebe o que está faltando. Estou feliz por tê-la deixado romper essa barreira e me tirar dessa vida. Se você gostou do vídeo, dê um joinha e considere compartilhar esse vídeo com alguém que possa achar interessante. Nos vemos logo logo em mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Até lá!